Glória a Deus. Amém, querido? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 14, pode sentar. Oh, Senhor. Querido, eu estava hoje, preciso confessar para os irmãos, né? Só chegando aqui na nossa reunião que me veio essa vontade, né? Eu creio que do Espírito de falar sobre o que eu vou falar hoje. Eu creio que Deus vai ministrar o nosso coração. Apocalipse 14, versículo 1 diz assim: Então olhei e vi o Cordeiro de pé, em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escrito na testa o seu nome e o nome do seu pai. Eu vi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. A voz que eu ouvi era como de arpistas que tocavam as suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que tinham sido comprados na terra. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são, presta atenção, os que dentre os homens foram comprados para Deus e para o Cordeiro, para ser as primícias de Deus e do Cordeiro. Primícias, os primeiros. Na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. Versículo 12: Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de um homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e colhe, porque é chegada a hora de colher, pois já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi colhida. Outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Lança a tua foice afiada e ajunta os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas já estão maduras. E o anjo passou a sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande tanque da ira de Deus. E as uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e saiu sangue do tanque até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero falar hoje sobre a colheita de Deus. Você e eu sabemos que o Velho Testamento é uma sombra das coisas futuras, é uma expressão física da realidade espiritual. Nós vamos ler alguns outros textos aqui, mas esse texto está dizendo, começa o Apocalipse 14, outro dia a gente pregou aqui também, e essa mensagem está até no YouTube lá, os 144 mil remidos de Sião. E a nossa abordagem foi falando sobre esses 144 mil, quem são, e o que significa esses 144, mas eu não quero falar disso hoje. Eu quero falar sobre essa colheita, a colheita de Deus. Então esse capítulo começa dizendo que o Senhor tem os seus santos nesse monte Sião, os remidos. E no versículo 5 ele diz que esses são os que foram colhidos primeiro, são as primícias para Deus e para o Cordeiro. Como que a gente pode entender isso? Bem, eu tenho aprendido isso e a gente tem dividido essa graça de Deus, né? E recebido um pouco dos irmãos e dando um pouquinho também,
que nós podemos decifrar alguns mistérios do Novo Testamento através do Antigo, né? Quando as coisas são muito difíceis assim, a gente tem uma tipologia, uma figura no Velho Testamento. Então, no Velho Testamento nós também temos as colheitas, né? As festas do Senhor são festas que comemoram colheitas. Por exemplo, você tem a Páscoa, você tem um dia depois começa o Pães Ázimos, depois do primeiro dia do Pães Ázimos você tem a festa das primícias. Então, são colheitas. Toda vez que você chega diante do Senhor, há um mandamento claro: você não pode chegar diante do Senhor de mão vazia. Então, as festas do Senhor eram festas de peregrinações que as pessoas ofertavam a primícia da sua colheita. Amém, querido? Para dizer exatamente o Senhor isso: não foi eu quem produzi, foi o Senhor quem me abençoou. Isso você pode ver claramente no Velho Testamento. Por exemplo, na festa das primícias era ofertada cevada. O primeiro cereal que é ofertado na casa do Senhor, no templo do Senhor, no tabernáculo do Senhor. E nós acabamos de ler aqui que existe um tabernáculo no céu. Aleluia! E aí saiu um anjo do tabernáculo que tinha poder sobre o fogo. E quando você vê o tabernáculo do céu, a gente precisa ver o tabernáculo da terra. Por quê? Porque quando Moisés foi para o monte, Deus falou para Moisés o quê? Faça na terra o que você está vendo no... Então Deus mostrou esse tabernáculo no céu para Moisés, e Moisés teve as instruções para trazer do céu para a terra essa expressão desse tabernáculo. Então tudo, querido, que é feito na terra nada mais é do que uma figura do que Deus quer que seja feito no céu. Glória a Deus! Meu Deus, quando a gente entende essa convergência, a gente fica com a bomba na mão. E eu amo essa bomba chamada Palavra de Deus. É bom quando a gente, sabe, quando a gente não distorce o nosso bel prazer, mas a gente fala o que é. Então, tabernáculo lá atrás, templo lá atrás e templo no céu. Tabernáculo no céu. Colheita lá atrás e colheita lá na frente. Então a gente começa a dizer: será que eu tenho alguma dica lá atrás do que são essas colheitas lá na frente? Porque o que são essa colheita? O que é essa colheita de Apocalipse 14? São vidas. Sim ou não? Alguém acha que o anjo vai vir colher uva mesmo ou não? Alguém acha que os remidos de Sião, né, são aqueles que são ofertados como primícia, os primeiros frutos de uma colheita? É a cevada? Não, são os santos. São aqueles que vão ter acesso a habitar nesse monte, nessa dimensão gloriosa, que nós falamos outro dia aqui, e não dá para falar hoje, senão a pregação fica muito grande. Mas é o teu objetivo, amém, amados? Habitar nesse monte santo. E esse monte santo, segundo Hebreus 12, 22 e 23, não é um monte santo do futuro, mas é um monte santo do presente. Vocês já chegaram a esse monte Sião. O autor de Hebreus diz: vocês não estão mais no Sinai, agora vocês chegaram ao Sião. Glória a Deus! Então sabe o que está acontecendo? A igreja está saindo da realidade terrena e avançando para a realidade celestial. Aleluia! Então eu descubro que o céu não é o futuro para onde eu vou. O céu é o presente que Deus está começando a baixar na nossa vida. Eu não sei se, como diz a cantora lá, eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu, mas uma coisa eu sei: os ambientes estão sendo convergidos. Nós estamos sentindo Deus, vivendo Deus, conhecendo Deus cada dia mais. Glória a Deus. E eu sei que isso é uma realidade na sua vida. E eu fico analisando esses textos, e a gente quer ensinar isso aqui, né? O que a gente aprende, a gente quer ensinar. Quais são os segredos? Não, primeiro você precisa querer conhecer os segredos.
Porque senão a gente vai falar assim: olha, eu tenho um segredo para contar. O outro fala assim: não tem a mínima intenção de saber. Tem outras coisas para fazer. Eu tenho que casar, eu tenho que dar em casamento, eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu tenho que negociar. Eu não estou aí nada para segredo. Tem gente na igreja do Senhor que é assim. Não amam a revelação da palavra. Não tem sede pela revelação. Não querem saber de fato o que está escrito. Eu conheço pessoas que falam assim: mas pelo amor de Deus, essas coisas é para pastor. Essas coisas aí é para ministro. Eu sou membro comum. E isso não deveria acontecer na igreja. Esse alimento não é para pastores, nem para nenhum tipo de ministro. Esse alimento é para todos. Quem tiver fome, venha e coma. Quem tem sede, venha e beba. Nós não somos como a igreja católica que escondeu o livro e dizia: você só vai comer o que eu comer, e aí eu te dou o que eu quiser te dar. Não, nós somos reformados. E sabe o que é um reformado? A Bíblia é livre para todo mundo ler. Somente a Escritura. Então, eu quero te convidar a mergulhar nessa profundidade. Quero mergulhar os profetas de Deus, aqueles que são da tribo de Sacar. Convidarão os povos aos montes e sugarão da abundância dos mares e dos tesouros escondidos na areia. Aqueles que vão sair de conhecer somente o comprimento e a largura, mas vão fazer como Paulo: comprimento, largura, sim, mas altura e profundidade. Aqueles que vão fluir nas dimensões de Deus. Isso é real, querido. Temos um Deus vivo. As regiões celestes são ambientes em que nós já devemos estar assentados. O que nós chamamos de mundo espiritual. Então nós vemos uma colheita, e nós vemos essa colheita de uvas, e dizendo: ele vai pisar o lagar. Oh, meu Pai, abra sua Bíblia em Isaías 63, e agora a gente vai começar a investigar essa palavra. Para quem gosta, vai ser bom. Como você gosta, vai ser bom para você. Você precisa anotar esses textos. Não confie na sua memória. Nós estamos gravando para isso, para depois você ler de novo, e ouvir de novo, e ouvir de novo, e aprender, e firmar. A gente não aprende na primeira, irmão. A gente tem que insistir, tem que examinar as Escrituras. Isaías 63, versículo 2: porque estão vermelhas as tuas vestes, como os trajes daquele que pisam no tanque de prensar uvas. Eu sozinho pisei nesse tanque, e os povos, ninguém ouve comigo. Pisei-os na minha ira e esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha roupa. Aleluia! Agora você entende por que na visão de Apocalipse 19 diz que o manto dele está salpicado de sangue. E sabe o que nós acabamos de ler em Apocalipse 14? As uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e saiu sangue do tanque até os freios dos cavalos. Aleluia! Abra em Joel capítulo 3. Você pode glorificar a Deus aí, querido. Exaltar o Senhor que domina sobre tudo e sobre todos. O Senhor que nunca perdeu o controle da sua colheita. O Senhor que fala que enquanto os homens dormiam, veio o maligno e plantou o joio. Mas fica tranquilo, não fique preocupado. Quando o Senhor voltar, Ele sabe muito bem quem é quem, vai colher o que tiver que ser colhido e vai destruir o que tiver que ser destruído. Essa colheita fala de nós, fala de vidas. Então, quando nós vemos as colheitas do Velho Testamento, das festas do Velho Testamento, nós precisamos entender que aqueles cereais e aquelas frutas são vidas. É uma tipologia, uma figura de vidas.
O nosso Jesus vai voltar e vai colher tudo o que precisar ser colhido. Aleluia! E você quer uma notícia? Deus já está colhendo os seus, as suas primícias, que já habitam nesse monte Sião hoje, nessa era. É claro que a colheita vai terminar quando Ele voltar, mas a colheita já começou, porque você e eu sabemos que a colheita começa onde? Páscoa, ázimos, primícias, no domingo, né? Sexta, sábado e domingo, para ficar fácil de entender. Não era bem assim, mas para a gente entender. Primeiro dia do mês, Páscoa, né? Aliás, 14º dia do mês, do primeiro mês, Páscoa. No dia seguinte começa a semana dos ázimos. E no terceiro dia, né? 14, 15, no 16º dia começa a festa das primícias. O Senhor está colhendo desde que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi imolado na cruz do Calvário. Aleluia. A colheita já começou, querido. Aleluia. Estou sentindo Deus aqui, irmão. Tem gente que pensa que a colheita vai ser futuro. Não, já começou. Ela termina no futuro. E aí nós vamos aprender que existe um tempo enorme, não tão enorme, um pouco mais da primícia para o Pentecostes são 50 dias, pouco menos de 2 meses, e uma nova colheita acontece. E dessa vez já não é a cevada que foi colhida na Páscoa, já é o trigo que é colhido no Pentecostes. E de novo, a primícia do trigo é apresentada no templo. E aí nós estamos no terceiro mês, e um grande ato de 4 meses passa, e aí a gente chega no 7º mês, primeiro dia do mês, as trombetas começam a tocar, festa das trombetas. 10º dia do mês, que é o último dia das trombetas, Yom Kippur, o dia da expiação, o dia que o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos. E aí começa aquela expectativa, quando é que ele vai voltar? E a Bíblia diz que nesse dia ele volta, trazendo a remissão do pecado. 5 dias depois, festa do tabernáculo, onde todo o povo de Israel lembra que a habitação deles no deserto era provisória, mas que a nossa habitação é celestial. Isso eu já estou trazendo para cá. 2 Coríntios 5 diz: sabemos que se esse tabernáculo se desfizer, falando do corpo, temos da parte de Deus nos céus um tabernáculo, uma casa da qual revestirá esse corpo. Festa do tabernáculo. Aleluia. Você quer saber? Na festa do tabernáculo é a transformação do corpo dos santos. Aleluia. Oh, meu Pai. Aonde a gente vai lembrar. Você lembra daquele corpinho que engordava, emagrecia, engordava, dieta? Meu Deus, malhação. Para de comer isso, os negócios gostosos de comer, você não pode comer. E você fala: agora já era, querido, agora é corpo glorificado. Aquilo era uma tenda provisória que eu habitei na terra aí uns 80 anos, eu dei sorte. Mas agora o meu corpo é celestial. Oh, meu Deus, igual de Jesus. Então, querido, isso são figuras. Agora, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Porque você e eu precisamos entender que uma hora a gente vai ser colhido. Nós precisamos entender que alguns desses frutos somos nós. Irmão, não adianta você achar que você não está em algum momento você vai se encontrar com Deus. Isso é tremendo. A Bíblia diz que 3 vezes o judeu tem que ir a Jerusalém. 3 vezes, é obrigado. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Mas na verdade não é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. É Páscoa, aí você fica um pouquinho mais, ázimos e primícias. Aí você pega as 3 festas. Depois você vai para Pentecostes, pega a 4ª, e depois você começa a vir na trombeta. A trombeta toca para chamar o povo. Então o povo vai chegando. E aí vai participar do trombeta, Yom Kippur e Tabernáculo. Então muita gente fala Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo para simplificar. Mas na realidade as 3 convocações são
para as 7 festas. São 7 festas. E você sabe quantos são os frutos da terra de Canaã? 7 também. Abra aí em Deuteronômio 8, 7 e 8. E aí a gente começa a andar um pouco mais rápido aqui. Pois o Senhor teu Deus te fará entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais profundos, que manam dos vales e das montanhas. Aleluia! Terra de trigo, vai contando aí, cevada, vide é uva, figueira, figo, romanceiras, terra de oliveira, azeitona, terra de azeite, mel, tâmaras. Sete frutos: trigo, cevada, uva, figo, romã, azeitona e tâmara. 7 frutos fala da perfeição. 7 festas fala da perfeição. Ele dividiu a história, então todo mundo se encontra com ele, para o bem ou para o mal, aceita ou rejeita. Graças a Deus que nós nos encontramos com a Páscoa de uma forma positiva, aleluia. E graças a Deus que nós rendemos glória a esse cordeiro homem, imolado, homem cordeiro, imolado, morto, derramou sangue, dividiu a história, mas nós nos rendemos diante disso, aleluia. E muitos não se rendem. Muitos dizem, ele foi mais um. Eu ouvi outro dia alguém dizer, você está acreditando no elfo. A história de Cristo é a história de elfos, fada, não para mim. O meu rei, o nosso Deus, o Emanuel, o Deus conosco, veio à terra e dividiu a história no meio. O que é dividir? Daqui para lá, todos os homens, grave isso, irmão, todos os homens, de todas as religiões, de todos os lugares, de todas as crenças, de todos os sentimentos, de todos, já se dobram a essa divisão da história. Oh meu Deus! Salmo 2 diz: beijai o filho, porque se iram as nações, o Deus se ri deles. Como nós vamos entender Jesus? O problema é que ele veio e todo homem se encontra com ele na Páscoa, seja para aceitá-lo ou seja para rejeitá-lo. Depois, qual é a segunda festa que nós já participamos? O Pentecostes. Quantos têm e são cheios do Espírito Santo aqui? Glória a Deus. Porque um dia, assim como naquele lá atrás, Atos capítulo 1, versículo 8 diz: vão receber poder ao descer sobre vós. Depois o 2 vai dizer que o Espírito Santo veio e encheu. No dia de Pentecostes a casa foi cheia. E lá estavam eles, atendendo a uma peregrinação, e por isso foram cheios do Espírito Santo. Por que todo mundo falou em um monte de língua? Porque tinha um monte de nação, irmão. Ali não foi língua estranha, ali foi língua idiomática. Claro que foi. O judeu que morava lá na Itália foi. O judeu que morava na Espanha foi. Por quê? Porque 3 vezes ao ano eu preciso me apresentar diante dele. Irmão, nós precisamos atender a convocação de Deus, para que Ele faça aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. E lá estavam eles celebrando, entregando o seu trigo, a primícia do trigo. E o céu desceu. E línguas repartidas como de fogo. E eles começaram a falar no próprio idioma do povo. Sabe o que aconteceu? Deus encheu a terra e a colheita começou. 3.000 almas.
Imagina esse pessoal indo embora para casa de novo, chegando lá na Itália e falando assim: Deus mudou a minha vida. Agora eu conheço o Cordeiro de Deus que veio ao mundo e venceu, e tem uma promessa do Espírito Santo. E esses 3.000 viraram quantos? Alguns desses 3.000 são responsáveis por eu e você estarmos aqui hoje. Você precisa entender que esses caras voltaram para o lugar dele, começaram a pregar, e um prega para um, prega para outro, prega para outro. Sabe quem chegou? Chegou aqui em nós. E é Deus colhendo. A colheita do trigo ainda continua, a colheita da cevada ainda continua, e está colhendo, e está colhendo, e está colhendo. E você sabe qual é a última colheita? As frutas que não dão no Pentecoste, vão dar só no outono, que é no sétimo mês. E aí sim, de novo, todas as nações tinham que ir lá. E qual era a primícia que eles levavam? Das frutas: uva, romã, figo, azeitona e tâmara. Coisa linda, né? Todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Apocalipse 1:7 diz que quando ele vier, todos olharão para ele, até mesmo os que os três passaram. Toda tribo, toda nação, toda raça, todo mundo chegará diante do Senhor. A pergunta é: como nós estamos chegando ou chegaremos diante do Senhor? Você está entendendo até aqui? Então, uma fruta só pode ser um fruto só pode ser colhido quando ele está maduro. Então, irmãos, há estações em que Deus trabalha conosco. Abra sua Bíblia em Êxodo 9, 31 e 32. Aleluia. Êxodo 9, 31 e 32. O linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Não foram, porém, danificados o trigo e o centeio, porque amadurecem mais tarde. Então agora nós aprendemos que a cevada é um cereal que amadurece mais rápido. Por isso que a cevada é a primeira das primícias. Quer ver? 2 Reis, capítulo 4, versículo 42. Reis 4, 42. Um homem veio de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e grãos novos de trigo. Disse Eliseu: dá um pouco para que coma. Tiago capítulo 1, versículo 18. E aí a gente aprende quem é esse pão. Quem são esses que são colhidos primeiro, irmãos? Quem são esses que o Senhor está trabalhando para amadurecer primeiro? Olhe para o seu irmão do lado e fale: é você, querido. Fala: Deus está te amadurecendo. Tiago 1,18 diz: segundo a sua vontade Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos do que Ele criou. Irmãos, essa volta toda que eu dei foi para chegar de novo em Apocalipse 14, você dizer e você entender quem são os santos sobre o Monte Sião, os remidos no Monte Sião. Os remidos no Monte Sião são as primícias colhidas para Deus e para o Cordeiro. Fique atento ao nome chamado cevada, porque quando você vê colheita de cevada na Bíblia, pode ser que Deus queira falar alguma coisa a respeito da sua vida.
Por exemplo, Ruth capítulo 1, versículo 22. Eu vou citar os versículos aqui para você não perder tempo. Quando Noemi e Ruth chegam a Belém novamente, a Bíblia diz claramente: chegaram no início da colheita da cevada. Isso tem um porquê de estar escrito aqui, irmãos. Quando Gideão está malhando trigo no lagar, com medo dos midianitas, e Deus chama Gideão para que fizesse dele um libertador de Israel, e ele fala: vai lá no alto e dá uma espiada. E aí ele ouve alguém falando: ó, tive um sonho essa noite. E era um sonho muito louco, porque vi um pão de cevada, e esse pão batia em todo o arraial e arrebentava com tudo. E alguém disse: esse pão é Gideão. E você sabe que o libertador é Cristo. Então Gideão é uma figura desse Cristo. Cristo é esse pão de cevada. Você quer ver uma outra coisa? Bota esse povo para ir para casa ali, que já está tarde, Jesus já ensinou muito, está todo mundo aí com fome. Está com pressa por quê, rapaz? Manda sentar de 50 em 50. Jesus não vai despedir ninguém com fome para casa, não. Jesus faz, você encontra comigo, Jesus falando, você sai de pança cheia. Aleluia! Mas eu não tenho nada. Tem um menininho aqui que tem 5 pães de quê? Cevada. E 2 peixinhos. A cevada fala dos santos, queridos. A cevada fala dessa primeira colheita que o Senhor está trabalhando, a colheita da igreja do Senhor. É por isso que Ruth vai trabalhar colhendo no capítulo 2. E você sabe o que é interessante, se você quiser anotar? No capítulo 2, versículo 17, ela colhe 1 efa. Mas no capítulo 3, versículo 15, ela já colhe 6 medidas, porque o número do homem é 6. Então acabou. Agora, quando acaba a colheita, o Senhor vem. E é por isso que você vai ver, né? Terminando lá, o iniciozinho do capítulo 3 para o capítulo 4 de Ruth, é o casamento de Boaz com ela. Aleluia! Deixa eu falar rapidinho aqui para você, a gente tem tempo ainda. Noemi é uma figura de Israel, a nação de Israel, os judeus. Hoje a gente pode falar judeu, mas na época Israel. Por quê? Porque Israel era casado com Deus. Ela é esposa. Leia o livro de Oséias, você vai ver. Só que Noemi era casada com um homem chamado Elimeleque. O nome Noemi significa agradável. Elimeleque significa meu Deus é rei. E um dia Israel disse: eu não quero que o Senhor reine sobre mim, eu quero um rei para mim. Bem, não disse com essa palavra, mas Deus entendeu assim. E Samuel ficou triste e falou: oh, por que você quer ser igual às outras nações? Se você foi um pouco chamado para ser diferente, por que você quer ser igual aos outros? E Deus falou para Samuel: Samuel, eles não estão te rejeitando, eles não querem que eu reine sobre vocês, sobre eles. Então Deus deu um rei para eles. Oséias vai dizer: dei-te um rei na minha ira, e o tirei no meu furor. Não era da vontade de Deus dar um rei para Israel. Então quando Israel rejeita o reino de Deus sobre Israel, há uma ruptura desse casamento. E é o que aconteceu. Elimeleque morre. Aquilo que Noemi e Elimeleque haviam gerado, 2 filhos, não é coincidência, Malom e Quilom, reino do sul e reino do norte, também morre. Um está disperso até hoje e o outro foi cativo 70 anos, acabou, pereceu a esperança. Noemi agora já não quer mais ser chamada de agradável, ela se chama de Mara, amarga. Porque o Deus Todo-Poderoso virou as costas para mim. Mas mal sabe Israel que não é o Deus que virou para ele, foi ele que virou para Deus. Mas então Noemi conhece as 2 mulheres dos 2 filhos, Orfa. Sabe o que quer dizer Orfa? Nuca. Dá a ideia de aquela que olha para trás, que dá as costas. E Ruth quer dizer amiga.
Eu gosto de interpretar isso como os dois tipos de igreja: aquela que vai em direção ao seu chamado e aquela que olha o preço e diz: é alto demais, então vou pagar. Porque quando Noemi, e talvez aqui no meio de nós existem esses dois tipos de pessoas, quando Noemi diz: eu ouvi dizer que na terra, minha terra natal, Deus começou a visitar, porque eles haviam fugido da terra do pão, da casa do pão, Belém, casa do pão. Parece uma ironia, né? Fugir da casa do pão em busca de pão. É como alguns de nós, né? Tem tudo, são herdeiros, mas não conseguem usufruir daquilo que são chamados para fazer. E vão passar fome em Moabe. 10 anos passando fome. E ela ouve dizer: Deus visitou meu povo de novo. E ela volta. A princípio as duas, Orfa e Ruth, falam: eu vou com você. Então assim, prometer que vai, as duas prometem. E é bem o que a gente faz mesmo, né, irmão? Ó, estou contigo aí, Jesus, fica tranquilo, eu e tu, um em carne. Beleza, Jesus? Aí Jesus fica: estou vendo. E sabe, quando você vai ler a Bíblia, você vê que as duas choram também. Tanto Orfa como Ruth choram também. E a emoção tomou conta da igreja. Todo mundo chorando no domingo. Meu Deus, culto abençoado. Chorei, caí no chão, no poder. Então a diferença de Orfa e Ruth não é porque chora ou que diz que vai. As duas são assim. Mas uma hora Noemi diz: eu sou velha. E se por um milagre eu tivesse um marido hoje, e por um segundo milagre, que ainda é maior que esse primeiro, eu viesse a engravidar, e você ficaria pura até esse que eu vou gerar estar pronto para casar contigo? Nessa hora, Orfa dá as costas e diz: o preço é alto demais. E Ruth diz, depois de Noemi insistir para as duas dizer: vão embora, o preço é alto demais mesmo. E Ruth diz: aonde quer que tu fores eu irei, aonde quer que tu pousares eu pousarei. Não insiste para que eu te deixe. Aonde quer que morreres eu morrerei. Que não seja outra coisa senão a morte que me afaste de ti. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Sabe o que a igreja está dizendo? Deus de Israel é o meu Deus também. E Noemi cruza o rio, Ruth cruza o rio, Orfa fica do outro lado, continua vivendo a vida dela. E eles chegam no início da colheita da cevada. Sabe o que Ruth vai fazer? Depois de ser chamada, ela vai começar a colher cevada. E essa é a história nossa como igreja. Uma vez escolhidos por Deus, o que a gente começa a fazer? Pregar o evangelho e colher outros. E ela começa pelos cantinhos que eu ponho com uma estrangeira, e de repente Boaz, o potente Boaz, o imponente Boaz chega e pergunta para o encarregado da seara, o chefe dos servos: quem é essa mulher? Porque quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós chamamos a atenção dele. E a figura do Espírito Santo diz: essa é a Ruth que saiu de lá, largou tudo do Boaz, veio para cá sem saber para onde ia, veio para cá só porque Noemi disse que havia um Deus. E ela disse: o teu Deus vai passar agora a ser o meu Deus. Aleluia! E depois você lê, vai colhendo. No final do capítulo 2, colhe tudo. No início do capítulo 3, Noemi dá a dica para Ruth: essa noite ele vai descer e vai debulhar a seara na eira. Ele está com a pá na mão para acabar de fazer a colheita da cevada. Sabe o que é isso?
é Deus terminando de colher os últimos dos 144 mil santos de Sião. É Deus terminando a sua colheita dos santos. E Ele diz: Ruth, fica aqui, debaixo dos meus pés. Amém? Fica aqui, guardar, terminar de fazer a colheita. E nesse mesmo capítulo 14, que começa com a colheita da cevada. Você está comigo aqui até agora, querido? Como que começa o capítulo 14 de Apocalipse? Colhendo cevada, limpando a eira de cevada. Como que termina? Pisando o lagar, aleluia, do vinho da ira do seu furor. Sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho até gostado disso. Eu tenho entendido, segundo Atos capítulo 15, versículo 14 a 18, discurso de Tiago, no primeiro concílio de Jerusalém, ele diz assim: o nosso irmão Pedro já tinha dito que o Senhor vai tirar um povo do meio dos gentios e vai chamar esse povo pelo seu nome. Depois disso voltarei e reestabelecerei o tabernáculo de Davi como está caído. E assim concordam as palavras dos profetas. Ele está citando Amós capítulo 9. O tabernáculo de Davi que está caído, quando ele restaura na volta, são os judeus. E depois ele diz: para que o restante das nações, sim, o restante dos homens no meio dos gentios conheçam que eu sou o Senhor. Sabe o que o Tiago está dizendo aqui? Ele está falando das 3 colheitas. Ele vai colher a cevada, vai colher o trigo, vai colher as frutas. Deus tem as colheitas dele. E como toda colheita, irmãos, como toda colheita, presta atenção, já estou terminando. Ele só aproveita o que presta. Ele colhe o primeiro, oferece a Deus. Então, no Velho Testamento, o tabernáculo de Deus, o templo de Deus, recebia as primícias de todas as colheitas. Assim também o Senhor terá as primícias dos santos, que Ele chama de santos. Ele vai ter aqueles aprovados da nação de Israel. É uma ignorância tamanha da igreja excluir Israel, excluir os judeus do plano de salvação. Pelo amor de Deus, querido, leia Romanos 9 a 11. Paulo diz claramente: o endurecimento vem em parte, mas quando a plenitude dos gentios, sabe o que Paulo está dizendo? O que eu estou dizendo aqui? O endurecimento vem em parte, mas quando a primeira colheita da cevada estiver pronta, ele vai voltar e vai colher o trigo agora. E no meio do trigo tem um monte de joio, vai destruir o joio. Irmãos, isso é lindo, porque isso não é só conhecimento, isso é entender que Deus está olhando para uma plantação dele na terra e está querendo colher o que ele plantou. Sabia que no teu coração Deus plantou alguma coisa e um dia ele vai querer voltar para colher? Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E você acha que com Deus é diferente? Tudo que Deus investe em mim, tudo que Deus faz comigo, ele vai colher, querido. E a gente precisa ter essa preocupação na nossa mente. Não viver como se Deus não fosse pedir conta nunca. Deus vai pedir conta da cevada. E eu quero ser essa primícia, aleluia, que vai entrar no seu tabernáculo. E vai pedir conta do trigo, vai pedir conta dos frutos. Israel, quer dizer, igreja, judeus e nações. Irmãos, você já sabe, a gente tem estudado isso. Nós somos olhados por Deus por 3 grupos. 1 Coríntios 10, 32, Paulo diz assim: eu não quero que vocês sejam escândalos, nem para judeus, nem para os gentios, nem para a igreja do Senhor. Concorda com Atos 15, que diz: eu vou colher um povo dos gentios, vou chamar esse povo de igreja. Quando eu voltar, eu vou restaurar o tabernáculo de Davi que está caído.
Se você ler Zacarias 12:10, lindo. Depois disso derramarei do meu espírito sobre a casa de Davi, e eles olharão para aqueles que trespassaram e se lamentarão. São os judeus se arrependendo. Apocalipse 1:7, a gente leu agora. Ele vem e todo olho verá, até mesmo os que os trespassaram. É o Tomé olhando e dizendo assim: ah, se eu não tocar na... Sabe o que o judeu faz hoje? Yeshua não é o Messias. Mas o que você é, como o Tomé falou, a primeira visita, você sabe isso, né? Desculpa estar sendo repetitivo, mas para se gravar. E alguns talvez não saibam. Primeira visita não tinha só 10 discípulos, e o Tomé tinha tomando um cafezinho. Sei lá o que o Tomé está fazendo. E Jesus sopra o Espírito nos 10. Coisa linda. 8 dias depois, ele volta. Naquela mesma casa, as portas também estavam fechadas. Mas entre a primeira vinda e a segunda, há um diálogo. Alguém diz para Tomé: Tomé, o homem veio aqui, Tomé, e soprou o Espírito em mim. Ele ressuscitou. Sabe o que Tomé disse? Se eu não tocar na mão e não tocar no lado, eu não vou crer. 8 dias depois, aleluia, Jesus adentra as portas fechadas. Pai seja convosco. Já olha direto para Tomé. Tomé, toca aqui. E toca aqui. Tomé toca. Sabe o que é isso? São os judeus que conhecem Jesus na segunda vinda. Sabe o que Tomé faz? Cai no chão chorando, diz: Senhor Deus, Rei meu. E Jesus dá uma palavra clara para Tomé: Tomé, bem-aventurado é o que creu sem ver. De quem que Jesus está falando? De mim, de você, querido. Da igreja do Senhor, dessa colheita que ele conseguiu pegar antes de voltar. Mas não exclua Israel, os judeus, do plano de Deus. A igreja católica roubou esse segredo nosso, e a gente evangélico, né, mergulhou nessa onda e fala as mesmas besteiras que Roma falava. Que Deus desistiu de Israel e que agora a igreja é o Israel de Deus. Não, nós não somos o Israel de Deus. Nós somos parte do Israel de Deus. O Israel de Deus, para ser completado, o remanescente vai voltar. A tenda de Davi vai ser reerguida de novo na volta dele. É por isso que nós devemos amar Israel, orar por Israel, orar pelos judeus, orar pela volta do Senhor. Para quê? Para que quando ele tiver de novo o povo dele debaixo das suas asas, todas as nações dessa terra saberão que ele é o Senhor. E aí ele volta. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai pisar o lagar de uvas. E é nessa hora que o manto dele fica salpicado de sangue. Agora eu tenho uma notícia para você boa. Você quer uma notícia boa ou não? Para terminar, Apocalipse 19. E aí você vai ficar de pé quando você lê isso. Aleluia. Glória ao Senhor. Viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome, e o nome pelo qual se chama é Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão nos céus, em cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o
lagar, do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Agora fique de pé aí, querido. Esse exército, vestido de linho branco, fino e puro, você e eu já sabemos quem é esse exército. Aleluia! Regozijemo-nos e exultemo-nos e demos-lhes a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, branco e puro. Então diga assim: eu sou a esposa do Cordeiro. Aleluia! Oh meu Pai, nós somos o exército de Deus. Quando o Senhor pisar no lagar da sua ira, eu não vou ser o lagar a ser pisado, porque nós já fomos escolhidos. Nós já somos os remidos no Monte Sião, que vem com Cristo estabelecer o reino de Deus sobre essa terra. Aleluia.